Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, hoje tratando acerca dos elementos estruturais do negócio jurídico à luz da chamada escada pontiana, importante teoria aqui na parte geral do Código Civil. Então, vamos lá! Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Edmar Oliveira da Silva, sou advogado, professor e idealizador também do blog direitonarede.com. Vou deixar o endereço aqui embaixo, quem quiser acessar depois. É um blog que tem muita coisa sobre direito civil, processo civil, previdenciário, alguns artigos e resumos bem interessantes para quem está aí nessa caminhada, nesse estudo aí do direito. Vou deixar também meu Instagram. Caso alguém queira entrar em contato aí pelas redes sociais, teria o maior prazer em atender e tirar dúvidas pelo direct, tá bom? Hoje o tema que vamos abordar aqui são os chamados elementos estruturais do negócio jurídico, um tema de suma importância para quem trilha aí os caminhos do direito civil. Para fazer a análise desse tema, há várias teorias, há várias doutrinas que vão, cada um a seu modo, discutir esses elementos estruturais. Nesse vídeo especificamente, vou tratar dessa discussão à luz da chamada escada pontiana, teoria que foi aí trazida para o nosso ordenamento pelo chamado Pontes de Miranda, grande jurista que marcou a história do nosso ordenamento jurídico. Então, a gente vai fazer essa análise através da escada pontiana. O que a escada pontiana quer? O que ela prevê? Ela prevê fazer a análise dos elementos estruturais sob três aspectos que são chamados de planos de análise, tá? Nós temos o primeiro plano, que seria o chamado plano da existência, o segundo plano, o plano da validade, e o terceiro, eficácia. O que o Pontes de Miranda propôs? Ele propôs uma análise de acordo com o desenho de uma escada, onde no primeiro degrau temos o plano da existência, o segundo degrau, o plano da validade, e o último degrau, o plano da eficácia. De forma que não dá para fazer a análise do plano da validade sem analisar a existência. Da mesma forma, não dá para analisar a eficácia sem analisar a validade. E aí nós temos uma escada perfeita, onde é necessário vencer cada degrau de análise, cada plano de análise do negócio jurídico, para que a gente consiga entender os seus elementos estruturais de maneira completa. Vamos iniciar aqui pelo primeiro degrau, pelo primeiro plano, chamado plano da existência. O que nós temos no plano da existência, Edmar? Nós temos aqui os elementos essenciais para que o negócio exista. São 4 na proposta do Pontes de Miranda: agente, objeto, forma e vontade. Eu sei que talvez muitos vão falar, peraí, Edmar, não é assim não, é agente, capaz, forma prescrita. Não, calma, nós estamos no primeiro degrau, nós estamos apenas analisando se esse negócio existe. E para fazer essa análise, a gente a faz a partir da análise de 4 substantivos, de 4 elementos, que são forma, vontade, objeto e agente. Vamos trabalhar cada um desses elementos? O agente representa aqui as pessoas que estão engajadas nesse negócio. Para que o negócio exista, é necessário que haja pessoas neste negócio, agentes que vão realizar o negócio propriamente dito. Segundo, objeto. É necessário que as pessoas que estão ali engajadas nesse negócio estejam pactuando algo, alguma prestação. Se não há prestação, não há negócio. Terceiro, vontade. É necessário que as pessoas, que os agentes que estão ali nesse negócio manifestem vontade, porque isso é da essência de todo negócio jurídico. Sem vontade, não há negócio jurídico. E observe, não estamos analisando se a vontade aqui é uma vontade livre, se é uma vontade em que houve coação, nada disso. Estamos analisando apenas se há vontade. Da mesma forma com relação ao agente, não estamos analisando se o agente é maior de idade ou não, é capaz ou não. Só estamos analisando se existe agente. É o mínimo necessário para o negócio existir. E por último, forma. De que forma? Qual foi o meio utilizado para que esse negócio se exteriorizasse, se instrumentalizasse, se concretizasse? São esses 4 os elementos básicos aqui do plano de existência: agente, objeto, forma e vontade. Presentes esses 4 elementos, nós vencemos aí o primeiro degrau de análise do negócio jurídico. Pois bem, agora vamos ao segundo degrau,
ao chamado plano da validade. Aqui tenho certeza que muitos já estão mais familiarizados. No plano da validade, a gente vai qualificar aqueles elementos relacionados à existência do negócio. Na existência, nós analisamos apenas o agente. Agora, na validade, nós vamos verificar se esse agente é capaz. No plano da existência, tínhamos o objeto. Agora, vamos verificar no plano da validade se o objeto é lícito, possível, determinado ou determinável. Com relação à forma, lá na existência bastava forma. Aqui na validade, a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. E vontade. Na existência tínhamos apenas vontade. Agora, na validade, temos vontade, e essa vontade tem que ser uma vontade livre. É assim que é feita a análise no plano de validade. É feita a qualificação daqueles elementos existentes no plano da existência. Mas vamos verificar cada um desses elementos? Primeiro deles, agente capaz. O que significa agente capaz? Ora, nós já tivemos aqui uma videoaula para tratar sobre capacidade, né? Capacidade de fato de direito. O que é esse agente capaz? O que vence? O que conclui? O que concretiza esse elemento estrutural agente capaz? Via de regra, o agente capaz é aquela pessoa que é plenamente capaz, que já é responsável pelos seus atos, ou seja, aquela pessoa que já tem mais de 18 anos. Como regra geral, né? Nós sabemos que nós temos aí as hipóteses de emancipação, nós sabemos que tem pessoas que mesmo após completar os 18 anos, ainda assim não possuem capacidade plena, porque talvez passaram por um procedimento de interdição que os levaram à condição de incapacidade relativa. Para completar aqui o requisito de agente capaz, é necessário que esse agente tenha como regra geral mais de 18 anos. Esse é o agente capaz aqui como elemento do negócio jurídico. Segundo elemento, objeto lícito possível, determinado ou determinável. Vamos por cada um deles. Objeto lícito significa que o objeto previsto no negócio tem que estar acomodado no nosso ordenamento jurídico. Se não tiver previsto no ordenamento jurídico, pelo menos que não seja contrário ao ordenamento jurídico, já que, em se tratando de negócios jurídicos, o que predomina é a chamada autonomia da vontade. Então, esse objeto não pode contrariar o ordenamento jurídico. Por isso, objeto lícito. E o que significa objeto possível? Significa que o objeto tem que ter possibilidade de execução. Não só possibilidade física, quanto possibilidade jurídica. Não adianta tentar vender um terreno na Lua porque não tem possibilidade física disso. É um tanto complexo. Então, nessa seara da possibilidade, objeto possível, estamos tratando aqui dessa possibilidade, tanto física quanto jurídica. Nós também vimos que o objeto tem que ser determinado ou determinável. Há necessidade de uma individualização do objeto para que seja possível executá-lo posteriormente. Só fiquem atentos porque há em muitas situações algumas obrigações, né? E aí logo à frente vocês terão mais algumas discussões, algumas videoaulas relacionadas a obrigações. Há algumas obrigações estabelecidas em negócios jurídicos que no momento em que o negócio é firmado, não é possível a completa individualização do objeto. Por que isso? Porque muitas vezes o objeto da prestação ele é determinado apenas pelo gênero e pela quantidade. Não é possível especificar plenamente o item ali negociado. Vamos pensar, por exemplo, em uma pessoa que adquire aí 100 bois. Ali a gente não tem individualização de cada um desses objetos, de cada uma dessas coisas, de cada um desses bois, não tem individualização. Como é que foi feito no negócio? Foi feita uma individualização com base no gênero e na quantidade. Só que observem, o Código Civil, lá no artigo 104, daqui a pouco a gente vai fazer a leitura dele, diz que o objeto tem que ser lícito possível determinado ou determinável. O que significa isso? Que se o objeto não é passível de determinação específica, individualizada no momento da sua formalização, que ele seja ao menos no momento da sua execução. Então, nesse exemplo que eu tratei, na hora que é firmado o negócio, nós temos ali a determinação através do gênero e da quantidade, mas no momento da execução contratual, da entrega do bem, ali nós teremos uma individualização do bem, por isso determinado ou determinável. E aí a gente vence mais um elemento aqui, objeto, lícito, possível, determinado ou determinável. Terceiro elemento aqui do plano da validade é a chamada forma. A forma, na regra do nosso código, ela é sempre livre. Como assim, Edmar?
Significa que pode fazer contrato, pode fazer um negócio de qualquer maneira? É exatamente assim. Desde que a forma escolhida não contrarie o ordenamento, essa é a regra estabelecida pelo nosso código. A vontade, ela deve ser manifestada de maneira livre. Por isso a forma é livre. Aí, Edmar, mas eu conheço alguns contratos que a forma não é livre. É por isso que o artigo 104 do nosso Código Civil diz forma prescrita ou não defesa em lei. O que significa isso? Se tiver uma forma previamente determinada pela lei, é essa forma que deve ser observada. É o que nós temos aí nos chamados contratos solenes, né, os contratos formais. Por exemplo, na compra e venda de imóvel cujo valor ultrapassa 30 salários mínimos, obrigatoriamente temos uma forma determinada em lei. Qual é essa forma? Escritura pública. Não tem como fazer de outro modo para que esse negócio tenha plena validade. Mas vamos de novo. A regra com relação à forma é forma livre. Se tivermos uma forma específica determinada em lei, que essa forma seja seguida. E último elemento do plano de validade, vontade. Meus amigos, vontade é a parte talvez mais fundamental dos negócios, porque a vontade é da sua essência. Sem vontade não existe negócio jurídico. E a vontade, para que o negócio seja válido, essa vontade tem que ser livre, ou seja, não pode haver vício de vontade. A pessoa que realizou o negócio não pode ter agido sob coação, sob erro, dolo, entre outras circunstâncias que podem trazer vício a essa vontade. Vontade, portanto, livre. E aí vencemos mais um degrau aqui da escada pontiana, o chamado plano da validade. E aí é bom destacar um exemplo aqui, só como forma de ilustrar a questão relacionada à vontade. Tem um exemplo que é bastante discutido na doutrina, que é o seguinte. Imagina a situação de que uma pessoa é coagida a assinar determinado contrato. Alguém chega e fala, olha, assina o contrato ou eu vou matar a sua família. Nós temos aí uma coação. Esse negócio seria válido, pessoal? Não seria válido. Por quê? Porque a vontade não seria livre. Faltou a liberdade na hora de emanar a vontade, porque a pessoa ali estava sendo coagida, uma coação psicológica, né, chamada coação moral. Não seria válido esse negócio. Agora, por outro lado, olhem outro exemplo. Uma pessoa é forçada, uma pessoa mais forte, a doutrina adora esse exemplo, uma pessoa mais forte pega a mão do outro e utiliza como instrumento para fazer a assinatura de determinado negócio, de um contrato, por exemplo. De novo, uma pessoa forte segura a outra pela mão e vai lá e direciona para fazer a assinatura. A pessoa mais forte, na verdade, utilizou a mão dessa pessoa como um instrumento para a assinatura. Nesse caso, de acordo com a escada pontiana, esse negócio seria analisado pela sua validade? Não. Na verdade, esse negócio a gente nem passaria ao plano da validade. Ele já morreria no plano da existência. Sabe por quê? Porque nesse caso nem vontade houve. Porque a pessoa não emanou vontade, ele foi utilizado como instrumento. E sem vontade, nós não vencemos o plano da existência. O negócio morreria ali nesse plano de análise. Nós só passaríamos ao plano da validade se todos os elementos da existência estivessem completos. E nesse caso, faltou vontade. Faltando vontade, o negócio, ao invés de inválido, ele seria inexistente. E olha como é que começa a ficar claro a escada pontiana. Cada degrau tem o seu ponto de avaliação, o seu ponto de análise dos elementos estruturais do negócio jurídico. Cada um vencido a seu tempo. E agora, o último degrau, o último plano de análise da escada pontiana, chamado plano da eficácia. No plano da eficácia, nós vamos verificar os efeitos gerados pelo negócio. Ora, se vencemos o plano da existência, ok, o negócio existe. Vencemos o plano da validade, ok, o negócio é válido. Lógico, como consequência normal, esse negócio gerará efeitos jurídicos, irá emanar efeitos jurídicos entre as partes contratantes e eventualmente sobre terceiros também, a depender da espécie de negócio que foi ali estabelecida. Então, nesse plano da eficácia, a gente vai analisar as questões relacionadas a multas, juros, com relação ao inadimplemento, com relação ao adimplemento, com relação à execução contratual. É nesse plano de eficácia que a gente analisa. Existente, válido, o negócio vai gerar efeitos, conforme eu já disse aqui anteriormente. Nós só temos que lembrar, e é importante discutir isso, que é acerca dos chamados elementos acidentais do negócio jurídico. Que elementos são esses? Bom, eles são chamados de acidentais justamente porque não são obrigatórios. Eles podem ou não estar presentes em um negócio jurídico. Agora, se estiverem presentes, eles podem tumultuar, eles podem trazer obstáculos a que esse negócio gere efeitos. E isso começa a complicar um pouco a nossa análise aqui. Nós temos 3 elementos acidentais: condição,
termo e encargo. E nós vamos analisar cada um deles agora, começando pela condição. Condição é o elemento que subordina o negócio a um evento que é futuro e incerto. Subordina o negócio a um evento futuro e incerto. Ou seja, a eficácia do negócio, os efeitos do negócio estarão vinculados a um evento que é futuro e incerto. É futuro e pode ocorrer como pode não ocorrer. A incerteza ela prevalece quando tratamos acerca de condição. A condição ela se divide em duas espécies, condição suspensiva e condição resolutiva. A condição suspensiva ela faz com que a eficácia do negócio seja suspensa no momento em que é firmada. E esse negócio só passará a ter eficácia no momento em que o evento futuro e incerto ocorrer. Vamos a um exemplo que nós vamos entender bem. Imagina, por exemplo, que eu chego para o meu filho e falo: filho, eu vou te dar um carro se você passar na prova da OAB. Eu estou firmando esse negócio com ele hoje. Nós estamos falando aqui de um contrato de doação, né? Estamos firmando hoje. Vamos fazer a análise? Esse negócio é existente? É existente. Tem agente, né? Eu e meu filho. Tem forma, que é o contrato que vamos assinar. Tem vontade, estamos manifestando vontade aqui. E tem objeto, né? A própria doação desse veículo. Ok. Esse negócio é válido? Sim, porque os agentes são capazes, a forma é prescrita ou não defesa em lei, o objeto é lícito, possível, determinado ou determinável, e a vontade aqui emanada é livre. Agora vamos lá, esse negócio é eficaz? Aqui que vem o ponto. Nesse momento em que ele é firmado, ele não é eficaz. Por que ele não é eficaz? Porque ele está vinculado a um evento futuro incerto. E qual evento é esse? O meu filho passar na prova da ordem, na prova da OAB, no exame de ordem. Enquanto esse evento futuro incerto não ocorrer, esse negócio não gera efeitos, ou seja, ele não pode exigir essa doação. No momento em que ele passa na prova da ordem, aí sim, esse negócio que tinha eficácia suspensa passa a gerar os seus efeitos naquele momento. Por isso, vinculado a evento futuro e incerto. Ah, Edmar, mas seu filho vai passar na prova da ordem? Não temos essa plena certeza. Eu espero que sim, se ele trilhar esse caminho do direito, mas não há certeza porque não depende apenas dele. Existem N fatores aí trabalhando, ok? Essa é a chamada condição suspensiva. De outro lado, nós temos a chamada condição resolutiva. A resolutiva, ela opera justamente o contrário da suspensiva. Na resolutiva, no dia em que o negócio é firmado, ele já tem eficácia. Só que essa eficácia pode ser suspensa no momento em que o evento futuro e incerto ocorre. Vamos ao exemplo para vocês entenderem a resolutiva? Filho, vou te doar uma quantia mensal aí de R$1.000, né? A chamada doação por subvenção periódica, né? A doutrina chama assim. Vou te doar R$1.000 por mês, vou te entregar R$1.000 por mês, até o dia que você passar na prova da ordem. Olha o que eu estou falando agora. Estou fazendo uma doação mensal, fiz esse negócio hoje. A partir de hoje esse negócio tem existência, validade? Sim. Tem eficácia? Tem. E vai ter eficácia até quando, Edmar? A eficácia vai durar até que o evento futuro incerto ocorra. Que evento futuro incerto é esse? Ele passar na prova da ordem. No momento que ele passa, essa doação suspende-se, a eficácia desse negócio se suspende imediatamente. Por isso chamado condição resolutiva, porque é uma condição que resolve a eficácia, faz com que o negócio deixe de ter eficácia. E essa é a ideia da condição. Então a condição, evento futuro, vincula o negócio a evento futuro incerto. Nós temos também, como outro elemento acidental, o chamado termo, que, diferentemente da condição, vincula o negócio, subordina o negócio a um evento futuro e certo. Enquanto condição subordina ao evento futuro e incerto, o termo subordina ao evento futuro e certo. E, meus amigos, o que é de mais certo que nós temos na nossa vida? O tempo. E é um ótimo exemplo para a gente tratar aqui acerca do termo. O tempo ele corre contra tudo e contra todos. A gente costuma dizer, né, a doutrina costuma dizer, né, que o tempo corre erga omnes, né, contra tudo e contra todos. Ele se impõe a todos. Então, quando nós temos um negócio que é subordinado ao tempo, esse negócio é chamado de negócio a termo. Nós temos aí um elemento acidental. Vamos a um exemplo aí, seguindo essa ideia de doação. Eu falo, filho, vou te doar um carro em dezembro de 2021. Ora, essa é uma doação a termo. Por quê? Porque dezembro de 2021 vai acontecer. É um evento futuro? É um evento futuro, mas um evento futuro e certo. Ele vai acontecer com a vontade ou sem a vontade dos agentes. Os agentes, inclusive, nem têm controle sobre isso, porque esse evento é certo.
ele ocorrerá. O termo ele é dividido em termo inicial e termo final. Termo inicial é quando o negócio passa a gerar efeitos e o termo final é quando o negócio deixa de gerar efeitos. Então, o lapso temporal entre o termo inicial e o termo final nós vamos chamar de prazo. Então, quando nós temos um negócio com prazo para ser realizado, o que nós temos aí? Nós temos um negócio a termo. E aí a gente tem aí a ideia de mais um elemento acidental, termo. Por último, o último elemento acidental que analisamos hoje aqui nessa videoaula, que analisaremos hoje, é o chamado encargo. O encargo também é chamado de modo. Ele normalmente está presente em liberalidades, tá? A gente aqui no encargo estabelece uma obrigação, um fazer ou um não fazer, né? Mas estabelece aqui um ônus para aquela pessoa que recebe a liberalidade. E eu vou dar um exemplo também com relação a uma doação. Eu digo, filho, vou te doar uma fazenda. Mas nessa fazenda você vai ter que criar ali um espaço de acolhimento para animais abandonados. Olha o que eu estou fazendo. Estou estabelecendo aqui para o meu filho um ônus. E ele tem domínio sobre isso. Ele pode ou não realizar o ônus, que é esse encargo, né, de fazer aqui um espaço para acolhimento de animais. Se ele aceita e faz, né, realiza esse encargo, a doação passa a ter eficácia, né? Ele se concretiza na maneira ideal. Se ele não realiza esse ônus, se ele não realiza o encargo, nós temos aqui um negócio que deixa de ser eficaz. Aí eu sei que você vai falar assim, Edmar, esse encargo parece muito com condição, né? Porque é futuro e é incerto, né? Vai que a pessoa não quer realizar, mas aqui tem uma diferença muito grande. Na condição, o evento futuro e incerto, a pessoa não tem domínio sobre ele. Por exemplo, na prova da OAB, a pessoa pode estudar muito e mesmo assim não passar. Aqui no encargo, a pessoa tem total domínio sobre esse ônus, sobre esse fazer. Ele escolhe fazer ou não fazer. E aqui a gente consegue diferenciar bem o encargo de condição. Bom, meus amigos, nós fizemos aqui uma viagem aqui sobre a escada pontiana, pegamos aqui todos esses elementos e conseguimos discutir bem os chamados elementos estruturais do negócio jurídico. Plano de existência, plano de validade e plano de eficácia. Eu só queria dar por último aqui um destaque no artigo 104 do Código Civil, que eu disse que ia ler aqui junto com vocês. Vamos ler o artigo 104 do Código Civil. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Com a leitura do artigo 104, a gente percebe o quê? Que o nosso Código Civil ele não adota plenamente a escada pontiana, né? Ela está mais no campo doutrinário, teórico. Aqui o Código Civil ele junta, ele aglutina existência e validade dentro do artigo 104, estabelecendo apenas os requisitos de validade do negócio jurídico. Por isso que nem toda doutrina trabalha com a escada pontiana, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque ela tem aqui um valor muito grande do ponto de vista da própria evolução do nosso direito. E com relação à validade e eficácia, aí sim o nosso Código Civil consegue fazer bem essa distinção entre plano de validade e plano de eficácia, seguindo sim o que determina aí a nossa chamada escada pontiana. Espero que todos tenham compreendido aí o tema, espero que todos tenham gostado do vídeo e se realmente gostaram, por favor, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos. É sempre um prazer compartilhar aqui conhecimento com todos. Grande abraço para vocês, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Até mais!